Olá, pessoal! Após quase 4 anos fora do ar, Fagron Talks está de volta. Na edição 2026, traremos amigos, pessoas de referência no mercado da medicina personalizada que estão fazendo acontecer para trazer muita inovação para vocês. E hoje, a gente tem um convidado muito especial. Não só por ele criar o futuro da medicina personalizada e mentorar muitos dos profissionais que hoje corroboram para esse mercado, mas porque ele é um grande amigo. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Foca aqui, câmera. Bom, eu conheço esse cara há mais ou menos uns 26 anos. Eu ainda estava na faculdade, foi a primeira vez que eu me deparei com ele em um congresso farmacêutico. Como acho que muitos de vocês sabem, eu sou farmacêutica de formação, é minha primeira formação, e eu pensei assim, nossa, como que ele pode saber tudo isso? E ele foi uma das minhas primeiras referências e uma das pessoas que fizeram eu me apaixonar pelo mercado magistral. Então é com muita honra que eu recebo esse mestre em bioquímica, Henry Okigami. Oi, Cláudia. Seja bem-vindo, Henry. Prazer revê-la. Muito obrigado pelo convite de participar aqui com você. É, antes de tudo, um prazer, né? A Fagron, como vocês sabem, pessoal, e nos acompanham, tem no seu DNA a saúde da mulher e não poderia ser diferente, né, Henry? Nosso primeiro episódio, a gente quer falar dos ciclos da vida da mulher e vamos começar aí pela menopausa. Então, se fala muito, Henry, existe uma crença entre as mulheres que a menopausa vai chegar lá só após os 50 anos. E a gente tem essa sensação que isso nunca vai acontecer com a gente, embora vá, né? Então, conta pra gente o que a ciência fala em relação à idade cronológica. Bom, então nós estamos começando pelo final, né? Pelo final do ciclo. Que, na verdade, a menopausa é o encerramento do ciclo de fertilidade da mulher, onde você tem o ovário para de funcionar, como diria, fazendo ovulação. O fato é que a menopausa está cada vez mais acontecendo mais cedo. Eu estava lendo um artigo recentemente, fala muito sobre os ruptores endócrinos. Você pode ver também que a menarca começa mais cedo também. E a menopausa, teoricamente, você, né, nasce com uma quantidade X de óvulos. E esses óvulos que se desenvolveram no período que você estava no útero da sua mãe, eles vão sendo jogados ou eliminados a cada um mês, né? Você tem o ciclo da menstruação e aí você vai perdendo. Só que os ruptores endócrinos começam a acelerar. E vai acontecer com todo mundo, todas as meninas. O homem também vai ter a andropausa dele, que é pouco reconhecida, às vezes não dão tanto valor assim. E aí a menina vai começar a sentir a falta dos hormônios, né? Então você tem a queda do estradiol, você tem a diminuição da produção de progesterona, e para tentar compensar o LH e FSH sobem numa tentativa de secretar mais hormônios, né? E a menina começa a sentir aqueles sintomas que o estradiol controlava e a progesterona também. Por exemplo, déficit cognitivo, tem os fogachos, né? A diminuição da capacidade de dilatação das artérias. Ela começa a acumular calor e à noite, então ela tem que soltar aquele calor, liberar aquele calor, começa a suar muito à noite, tem aquela sudorese noturna, né? Mas assim, esse período é um período de transição, onde acontecem muitos sintomas. E esses sintomas a pessoa tem que aprender a lidar com eles. É lógico que não é comum para todo mundo, algumas pessoas não têm tantos sintomas assim, e costuma-se tratar esses sintomas ou até fazer a terapia de reposição hormonal, que eu sei que vocês são especialistas na área de hormônios, né? Mas existem fitoterápicos que podem, por exemplo, hoje, para surpresa do pessoal, retardar essa menopausa, né? Um exemplo, acho que é um produto que vocês têm, né? Que é o EVA. O EVA 360. Vocês denominaram de EVA, acredito que tem relação com a própria EVA, né? O fato é que ele é extraído do Shatavari, lá na Índia, é conhecido como a rainha das ervas, né? E eu até estava conversando com uma pessoa que fez uma pergunta pelo Instagram, ele aumenta o LH-FSH, então ele gera um sinal hipotalâmico para que você mantenha a saúde ovariana por mais tempo, né? Então ele faz o que a gente chama de rejuvenescimento ovariano, inclusive aumentando a quantidade de folículos. É um produto interessantíssimo
e inovador quanto ao conceito de como ele atua. Interessantíssimo, Henry. Então, seria uma boa estratégia para os nutricionistas e médicos utilizarem esse produto na perimenopausa, quando a gente está tendo aquelas flutuações hormonais e já apresenta sintomas, é isso? Sim, só que ele tem que entender que ele tem que monitorar os hormônios sexuais e também o LH-FSH. E não estranhar se o LH-FSH subir, porque é o efeito do estímulo hipotalâmico que o Shatavari faz, né? Que a Eva, o 360, faz, que é o extrato de asparagos racemosos, que inclusive é feito a partir da raiz. Mas é um produto interessantíssimo e estão usando muito em menopausa, mas também tem outras aplicações. Está se usando em tensão pré-menstrual também, saiu um trabalho mais recentemente, né? E o último trabalho que eu vi que foi fantástico foi a melhora do que eu chamo de desempenho sexual da menina. Né? Eu vi que você fez um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo, inclusive eles estão associando para isso com a outra erva originária da medicina tradicional indiana, que é a Ayurveda, que é a ashwagandha, que aí é o ginseng feminino. Então olha só, a rainha das ervas mais o ginseng feminino. E qual que é a característica básica do ginseng feminino? Ele baixa o cortisol e aumenta a testosterona. Né? Super interessante. O baixar o cortisol é muito importante, que nessa época, devido aos sintomas, à vida, né? Uma transição, a menina está muito sob estresse. Então baixar o cortisol é fundamental para diminuir a ansiedade também, né? Diminuir o risco de hipertensão arterial, de desenvolver diabetes, tem que sempre acompanhar as meninas nesse período. Sim, e uma curiosidade que você comentou sobre o nome, EVA, então sim, ele tem relação com a EVA, mas também ele é um acrônimo de equilíbrio, vitalidade e autonomia, que é o que o produto traz para a saúde da mulher. Você julga que isso está muito relacionado também com o aumento da sensibilidade dos receptores estrogênicos que ele causa? Sim, isso também está associado, e outro ponto importante é analisar esse ponto de receptores estrogênicos, porque ele vai atuar mais no alfa do que no beta. Então ele não vai aumentar a inflamação, que é muito associada ao beta. Inclusive o aumento de receptor beta, e aí já vai para um outro tema, né? O aumento de receptor beta no adipócito subcutâneo aumenta na menina o lipedema, na verdade. Então esse caminho também, o EVA pode ajudar a controlar melhor, né? E eu colocaria ervas então, porque vocês esqueceram a questão da sexualidade. Verdade. Porque dá um resultado muito bom na sexualidade, né? Então seria ervas 360. Muito bom. Gostei, Henry. Bom, uma outra pergunta que não é muito falada, mas cada vez mais as mulheres vêm engravidando mais tardiamente, por questões socioculturais, também linkado à economia. Afinal, hoje ter filho não é um investimento alto, né, Henry? Verdade. E cada vez mais as mulheres estão postergando. Então, acontece da mulher ela estar na perimenopausa e no puerpério ao mesmo tempo. Qual o impacto disso na vida da mulher? Olha, o maior problema vai ser associado à prole. A mulher que engravida numa idade mais avançada, ela, por já ter um certo comprometimento na saúde, ela tem um risco maior de desenvolver, de gestar crianças que podem desenvolver problemas, como alteração do neurodesenvolvimento. O histórico é interessante. Existe um ponto de corte antigo, que eu não sei se hoje é o mesmo, né? Em torno de 35 anos de idade, começa a aumentar a prevalência de trissomia do 21, síndrome de Down, né? E sem contar também que nessa fase você pode ter problemas que podem gerar mais risco de neurodesenvolvimento, principalmente devido às alterações pela falta do hormônio. Então, o EVA ele poderia ajudar a manter a saúde, não só sexual, mas a saúde, a vitalidade reprodutiva nessa menina por mais tempo, aumentando os níveis de hormônios, mantendo a saúde hormonal. Porque quando você vê estradiol, a gente olha o estradiol e pensa nele só como um hormônio sexual, mas o estradiol é um estimulante da função cerebral, estimulante de mitocôndria, ele dilata a artéria, né, então melhora a perfusão sanguínea. Existem vários fatores. E um ponto importante que você consegue obter com EVA é o aumento dos folículos. E aí você tem o quê? O folículo ovariano forma o corpo lúteo depois da ovulação.
e ele é responsável pela formação da progesterona, que vai melhorar o que a gente chama de fixação do feto no útero. Olha. Então, esse também é importante para não haver aborto espontâneo. E a progesterona, eu sempre falo assim que a progesterona ela é meio que transformista. Então a gente fala, a progesterona é a progesterona? Não. A progesterona ela pode ser ela, né? E aí é importante a gente imaginar essa progesterona como um produto que pode ajudar você a modular o humor da pessoa, assim como o estradiol, deixa a menina com um raciocínio melhor, dilata melhor a artéria, melhora a perfusão sanguínea. A progesterona pode se converter em alopregnanolona. E aí ele tem um efeito calmante, neuroprotetor, né? Então a progesterona não é só ela. O que ela não pode fazer, que geralmente não faz se você tiver saúde, ela pode converter para cortisol. Esse não é desejado. E também pode converter para aldosterona. Então ele é um hormônio fonte de outros hormônios. Mas durante a vida reprodutiva, a vida saudável, essa conversão não vai acontecer. Então, quando ela converte para alopregnanolona, inclusive ela é neuroprotetora. Por isso que o pessoal fala que durante a gravidez, às vezes, as meninas têm menos doenças como esclerose múltipla. Não sei se você sabe disso. A menina que tem esclerose múltipla, quando ela engravida, devido à alteração hormonal, ela pode parar de tomar a medicação, porque os hormônios dão a proteção a ela. Nossa, algumas patologias são assim, né? Então a progesterona, segundo os estudos, é um grande protetor e neuroprotetor também, né? Que alguns anos vão usar para Alzheimer, Parkinson, para um monte de patologia. É que o pessoal não começou a estudar ainda. E Henry, pensando nessa mulher que tá no puerpério, mas está na perimenopausa, ela pode ter um impacto emocional maior no pós-parto? Sim, sim, ela pode gerar alterações comportamentais, essa alteração hormonal pode gerar distúrbios comportamentais, mais ansiedade, mais estresse, aumento do cortisol. Isso tudo pode impactar a infância da criança, né? Que é outro ponto muito importante. Nós devemos proteger a criança durante aquele período da infância. Eles falam os 1000 dias, mas vai mais que 1000 dias. Hoje nós sabemos, por exemplo, que uma criança que sofre maus tratos durante a infância possivelmente crescerá um adulto com problemas comportamentais. E manter a menina saudável, com vitalidade, né, é muito importante para que ela tenha um cuidado melhor com o filho ou a filha dela. Perfeito, Henry. Passando agora, vamos passar desse assunto da maternidade, vamos voltar aí para as flutuações hormonais e vamos chegar na menopausa. Quais são, costumeiramente, os primeiros sinais e sintomas que a mulher começa a apresentar? Ela, às vezes, não nota muito, mas a função cognitiva é o primeiro sintoma que cai. Porque quando o estradiol diminui, você diminui a perfusão sanguínea. E aí vem um outro sintoma que às vezes até as meninas vão ao médico, fala, doutor, eu estou sentindo aqueles calorões, aquele calorzão, aquele fogacho. Ele manda analisar os hormônios, está normal, por quê? Porque às vezes flutua, né? Então ela não está no nível hormonal homogêneo, então está flutuando, às vezes ela está produzindo mais, às vezes está produzindo menos. Então os sintomas são mais importantes. Então, geralmente o que acontece? Ela tem uma queda do estado de energia, ela tem uma disfunção cognitiva leve que às vezes pode até não chegar a prejudicá-la na rotina do dia a dia, mas o primeiro sintoma que ela vai reclamar realmente são as ondas de calor. As ondas de calor. As ondas de calor. O são os primeiros cognitivo sintomas. E as ondas de calor. Função cognitiva e calor. É que a função cognitiva às vezes ela não nota. Acha que é o estresse. É muito pouco. Pessoal, eu estou esquecendo as coisas. Quantos de nós não falamos, poxa, hoje eu estou esquecido, essa semana eu estou estressado, eu estou esquecendo, esqueci isso, esqueci aquilo, e às vezes não dá valor a isso. Mas deve-se dar valor muito quando você começa a esquecer mais, a não lembrar, a não pegar direito as coisas, porque às vezes você pensa assim, poxa, quando eu era nova, lá na época da PUC, quando você ia no congresso, você assistia aula, aprendia tudo. Hoje, você tem mais experiência, tem mais conhecimento, mas quando você lida com informação nova, às vezes você não tem aquela facilidade de aprender. Aí você começa a pensar assim, o que está acontecendo comigo? Meu cérebro está envelhecendo? Tá, né? Você tem mais informação e mais experiência, então você deveria ter mais facilidade de aprender. A perfusão sanguínea que é o quê? Né? O estradiol dilata as artérias.
e ele aumenta a produção de óxido nítrico, que faz então chegar mais sangue no seu sistema nervoso central, automaticamente o seu desempenho cognitivo é melhorado. E eu poderia começar, Henrique, com a reposição hormonal antes de chegar na menopausa, nessa fase aí, a perimenopausa, poderia já começar? Você pode fazer duas coisas. Com o EVA você pode retardar a menopausa, e quando a menina começar a sentir que ela vai entrar naquele momento inexorável, o médico vai diagnosticar que vai entrar na menopausa, na perimenopausa já se recomenda fazer uma intervenção hormonal. Né? Por quê? O segredo de você fazer uma terapia reposição-hormonal sem complicações é você avaliar o histórico da menina, o risco familiar, de eventos tromboembólicos, de câncer, né? Câncer de ovário, câncer de mama, câncer de endométrio. O evento tromboembólico é talvez o mais importante. Mas isso pode ser avaliado até quando ela começar a usar os hormônios. E entrar com o uso de hormônios o mais rápido possível. Hoje nós sabemos que o momento é muito importante. Ela não pode ficar 2, 3 anos sem usar hormônio e depois começar. Qual é o perigo, né? Esse perigo foi identificado no WHI. Ela fica sem usar o hormônio, aí ela começa a ter aquele risco de aterosclerose, forma umas plaquinhas, né? E o estradiol, né, atuando no receptor beta, ele gera inflamação, como na endometriose faz, né? Ele gera inflamação, e a inflamação descola a placa. E aí gera evento tromboembólico. Por isso que o WHI teve que ser parado no meio, porque as meninas começaram a morrer de evento tromboembólico. Então esse histórico tem que ser muito bem avaliado. Mas o ideal é começar o mais rápido possível. O que vai um pouco contra a definição da OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. Porque segundo a OMS, você vai acompanhando a menina, parou de menstruar, espera um ano, aí se ela não menstruar no próximo ano, você volta o ano e fala assim, ela entrou na menopausa naquele ano passado, naquele momento, e você tem até a data, que foi a data da sua última menstruação. Mas você já passou um ano sem a proteção do hormônio. Sim, tem alguns estudos falando do benefício para a saúde da mulher a partir da perimenopausa já com o uso de reposição de estrogênio, até para prevenção de risco de Alzheimer, é isso mesmo? Exatamente, não só isso, né? Você tem, a manutenção da fisiologia normal da menina, né? Isso é muito importante. Agora é importante também entrar com progestágeno e é importante também trabalhar com o DHEA, né? Sim. O DEA. E aí a gente tem como uma alternativa muito eficaz o Hormonelli. O Hormonelli aumenta o DEA, né? Mas ele também tem o efeito no receptor de estradiol, né? Então ele ao mesmo tempo que vai aumentar o DEA, e o DEA é muito importante porque o DEA é aquela fonte de hormônio periférico. Antes da menopausa, Cláudia, estima-se que, por exemplo, na sua pele, a maior parte desses hormônios que estão atuando aí, tanto testosterona quanto estradiol, 70% vem da adrenal, que é na forma de DEA. Na pós-menopausa, 90%. Então imagina você que a gente tem que fornecer mais DEA para o que a gente chama de fenômeno de intracrinologia ocorrer de forma perfeita. E aí você consegue fazer no seu tecido os seus hormônios, né? Já tem até um nome até bonito, intracrinologia. Você converte o DEA, você faz sua testosterona, faz o seu estradiol e você mantém perifericamente o seu tecido funcionando perfeitamente. Mas não esqueça que para você, o seu corpo todo, você tem que somar o produzido no ovário e o produzido na adrenal. Por isso que nós temos duas fontes de hormônios sexuais, né? Adrenal e o ovário. Sim. Do homem o testículo, né? E aí você equilibra os dois, um tem mais efeito periférico e o outro tem mais efeito central. Sim, e o Hormonelli ele vem da trigonelina, né, Henry? Então ele vai inibir o SHBG, ele aumenta o DEA em 28% com 250 miligramas em 90 dias. Então se discute que é por esses dois fatos que ele faz o aumento aí do estradiol, da progesterona e da testosterona. Existe uma outra possibilidade. A trigonela fenogreco é um tempero, né? Você já provou? Não. Uma vez eu fui no Mercadão, quando eu comecei a estudar a trigonela, deve fazer uns 20 anos, eu falei, bom, eu tenho um tempero. Aí eu olhei, dá para comprar. Eu fui no Mercadão, comprei um saquinho assim, nossa, mas é amargo igual fel. Quer dizer, para quem gosta de tipo jurubeba, giló e tal, é perfeito. É até mais amargo.
A trigonela, ela tem um ativo também que modula a glicemia, que traz um benefício adicional. E essa modulação da glicemia vai diminuir a insulina, e essa diminuição da insulina diminui a atividade da aromatase, controlando melhor ainda a intracrinologia periférica na menina que usa o Hormonelli, que é o extrato de trigonela fenogreco. Sim, porque algo que não é muito falado, né? E às vezes você não tem uma resposta ótima da terapia hormonal, seja ela com fitoterápicos ou com os hormônios isomoleculares, mas porque você não tem uma boa performance da sua insulina, né? Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Tem vários fatores, né? Porque vamos supor, vamos pegar você como exemplo, lógico que não está acontecendo. Você, não, tá assim. Você está nova ainda, né? Tô com Apesar 45 essa foto anos, aí... 45 anos. Essa foto me entrega, né? Não, você está até muito bem para 45. Eu tenho 65. Você tá ótimo. Eu tenho que fazer... Inclusive, eu estou tomando alguns produtos para rejuvenescimento. Estou tomando esse Permidina de vocês, o Cito Repair, né? Ele faz autofagia. Mas vamos voltar para o tema que a gente estava falando. Que era mesmo? A insulina. A insulina. Sim, a insulina, ela tem a capacidade de dilatar a sua artéria também, né? Então, quando a sua insulina está normal, imagina assim, quando você ingere um alimento, vários nutrientes, aminoácidos, o carboidrato é o principal, né? Vai lá no seu pâncreas e libera insulina. O que a insulina faz? Dilata a sua artéria para o nutriente chegar, né, na região. Mas imagina assim que ela dilatando a artéria em você, na menopausa, vai facilitar a perda de calor também. Se você tiver resistência à insulina, você terá menos perda de calor, porque você vai dilatar menos a artéria. E existe também o comprometimento da intracrinologia. E existe outro fato importante quando você desenvolve resistência à insulina, que você tem uma tendência a uma esteatose hepática, você vai ter uma tendência a aumento de pressão arterial. Então existem vários problemas. Resistência à insulina é fundamental quando você vai fazer uma terapia pós-hormonal ou quando você tem o paciente no seu dia a dia, né? Por sinal, vocês têm um produto muito bom para isso, né? Sim. É o lipóico nanolipossomado com uma vesícula dupla, né? Isso. Aloxine. Lipóico com melhor disponibilidade. O ácido lipóico, o aloxine, ele é um produto fantástico. É porque o pessoal às vezes não sabe usar direito. Quando você vai usar a glicose no seu organismo, você precisa fazer o quê? Colocar ele na mitocôndria, né? Aí você coloca um derivado da glicose na mitocôndria, que é o ácido pirúvico ou piruvato. E aí você precisa do ácido lipóico para isso. Você precisa de vitamina B, você precisa da B1, da B2, da B3, da B5 e da biotina, né? E o lipóico é fundamental por quê? Porque ele é o mais complicado para você conseguir. E geralmente você precisa dele para que você metabolize adequadamente a sua glicose, no pâncreas, no fígado e perifericamente, no músculo, por exemplo. E outro ponto importante é no cérebro, né? Hoje eles estão usando o ácido lipóico para tratar desordens associadas a diabetes, neuropatia diabética, mas você pode usar, por exemplo, associada com Hormonelli em meninas que têm resistência periférica à insulina, ou até associado a Shatavari, né? Ao EVA. Isso vai trazer um benefício metabólico, vai fazer uma reprogramação metabólica em você. Então você terá mais facilidade em pegar uma glicose, metabolizar essa glicose e utilizar, fazer energia ou outras moléculas, né? E do cérebro, ele é neuroprotetor. Ô Henry, e se fala muito do ALA, mas se fala pouco do DHLA. E o Aloxine, por conta dessa tecnologia dual, ele entrega 850% mais DHLA para o seu organismo. Explica para o pessoal a diferença, a importância. O ALA é o ácido lipóico, que é a forma oxidada, né? Na indústria farmacêutica, eles têm muito essa questão de vender a forma oxidada porque ela é mais estável. Isso acontece com o ALA. O ácido lipóico, o nosso corpo tem que reduzi-lo para usar ele melhor. E quem que é o ácido lipóico reduzido? O díodo lipóico, né? Que é o que você fala é DHLA. Então, o díodo lipóico, a forma reduzida, automaticamente é uma forma que tem uma capacidade de antioxidante maior, tem uma eficácia maior do ponto de vista metabólico. Então, você já dando essa forma reduzida, você diminui o gasto metabólico do seu corpo em reduzir o lipóico. E aí você consegue um benefício maior, né?
E diretamente ele vai ter um bom efeito antioxidante para o sistema nervoso central, principalmente. Olha que interessante. Sabe para que estão usando muito? Para esclerose múltipla. E está dando um bom resultado. O pessoal está usando vitamina D, né? Podia somar um aloxine junto para aumentar a eficácia do tratamento. Sim. Então, muitas vezes a gente pensa que o sucesso da terapia hormonal está só vinculado à origem do hormônio, ao veículo, ao processo de manipulação e a tecnologia envolvida, mas tem muito mais fatores envolvidos aí nesse ecossistema para que você tenha sucesso na sua terapia hormonal. Ainda dentro da menopausa, é um tabu falar de libido, falar de desejo sexual hipoativo. O que a mulher pode fazer e como identificar se isso vem de uma causa hormonal? Porque o desejo sexual hipoativo, a libido comprometida, ela pode estar acompanhando essa paciente em vários estágios do ciclo da vida, não necessariamente só na menopausa. Como saber se é hormonal, o que fazer? Então, o comportamento sexual nas meninas, ele envolve, inclusive, a questão social, a questão religiosa, né? E a gente vê muito falando isso, né? Por exemplo, uma menina que pega vários meninos é o quê? Eu não vou falar o nome aqui, mas vocês veem na cabeça de vocês o que é. E o homem que pega várias meninas é o quê? Né? Aí eu posso falar, é o fodão, é o macho alfa, é aquele cara que bate o papo, eu peguei essa, peguei aquela. A menina não. Então a menina é reprimida do ponto de vista sexual, né? E também tem outros fatores importantes que controlam a sexualidade das meninas. Por exemplo, a presença de dopamina no sistema nervoso central, a própria testosterona é muito importante para o desempenho sexual da menina e o próprio estradiol. A menina, então, ela é mais complicada do ponto de vista molecular para que ela tenha um desempenho sexual melhor. Quando você aumenta o estradiol, você aumenta a produção de óxido nítrico. Eu já falei da artéria, né? Sim. Então imagina só que na artéria que irriga a vagina, você tem um esfíncter que regula a irrigação sanguínea na vagina. O óxido nítrico vem quando há excitação, e aí é o principal aumento do estradiol, ele vem e dilata esse esfíncter. Resultado, aumenta a chegada de sangue na vagina, fazendo chegar a uma turgescência. Com isso, ele faz uma espécie de aumento da parede da vagina e até aumento da secreção, que é a lubrificação, propiciando uma penetração sem dor, aquelas coisas todas. Mas esse óxido nítrico também vai fazer o quê? Vai aumentar a sensibilidade dos terminais nervosos. Então a menina precisa da testosterona na cabeça, na verdade a DHT, para ela ficar excitada, para ter sonhos libidinosos, para ter o impulso sexual, mas na região genital ela precisa do estradiol, para aumentar a sensibilidade, para aumentar a lubrificação, para que a penetração seja prazerosa e não cause dor. Tanto é que na menopausa, uma das principais reclamações é o que a gente chama de dor à penetração, porque ela tem dificuldade em fazer a lubrificação. O EVA vai corrigir isso, né? Vai ajudar a melhorar essa lubrificação. Já tem estudos mostrando isso aí, né? Saiu até, foi acho que umas 3 semanas atrás, um estado muito interessante. E o que falta nisso, né? A questão da barreira social, a questão da religiosidade, a forma como a menina é criada, né? Então ela é criada de uma forma muito restritiva do ponto de vista sexual. Mas, por exemplo, o aumento de uma dopamina, e aí nós podemos usar, eu não sei se vocês trabalham com a mucuna, né? Trabalhamos. A mucuna pruriens, lá na Índia, ela tem também da medicina ayurvédica. A mucuna pruriens, ela tem 2 usos. O primeiro uso, Parkinson. O segundo uso, afrodisíaco. Afrodisíaco, né? Que interessante. Então, se você quer um desempenho melhor na menina e foca a questão da sexualidade, um EVA 360 com uma mucuna pruriens é uma boa formulação. Poderia associar aí nessa dupla o Hormonelli também? Olha, o Hormonelli pode associar, né? Poder associar em função do aumento do 10, isso vai aumentar a intractologia, gerar mais efeito, mais estradiol periférico. Isso vai ajudar bastante. E a testosterona também aumenta um pouco, né? Pode, então, é isso que vai acontecer. A próprio EVA vai levar a um aumento de testosterona também, né? A uitânia sonífera podia ser colocada aí. Também. A ashwagandha. Ashwagandha. Porque ela é conhecida por baixar o cortisol e você fica menos estressada. Isso é importante do homem, né? Muitas vezes ele fica estressado e às vezes não tem ereção. Sim, fica né? ansioso. Ansioso, estressado. Então, se você gera ansiedade e estresse,
o seu desempenho sexual diminui. Então, uma witânia sonífera também ajudaria uma ashwagandha. Então, ideal é você montar a formulação como você diz, né? A medicina personalizada. Sim. Fazer de forma bem personalizada para que aconteça de forma mais eficaz, né? Isso é muito importante. Ela reclama que ela não tem o desejo sexual. Tem que interpretar o porquê. Tem que saber se ela tem aquelas amarras de educação. Tem que avaliar a testosterona dela. Tem que avaliar como é que anda o impulso dela, né? Porque a dopamina deixa o indivíduo muito impulsivo. Se ela é impulsiva ou não, se ela acaba se restringindo muito. E um dado muito importante que não se deve esquecer é que a serotonina faz o contrário da dopamina. Então, quem tem a serotonina alta, geralmente é a pessoa mais alegre, feliz, ri mais, mas tem menos relação sexual porque tem menos desejo. Sim. Isso é um exemplo do uso de antidepressivos. Né? Eu ia perguntar, porque tem muitas pessoas que fazem uso de inibidores de recaptação de serotonina, né? E aí ela tem essa diminuição do desejo sexual. Mas vocês têm a solução para isso. Vocês têm o Afrom, temos que é o um produto que aumenta a dopamina também. Então ele aumenta a serotonina, a dopamina e norepinefrina na fenda sináptica. Sim. E ele inclusive é usado para aumentar a libido, né? E aí ele seria um antidepressivo que não causa alteração no comportamento sexual. Ele é um produto incrível, ele tem muitos estudos, a gente tem falado pouco dele, Henry. Foi bom você lembrar, a gente vai trazer ele para o palco novamente. É um produtaço. E Henry, a energia, todas as questões mitocondriais envolvidas influenciam também? Também influenciam, né? A função mitocondrial é muito importante, por quê? Hoje, a vida que a gente leva faz com que a gente agrida muito as mitocôndrias, né? E a gente que está ficando velhinho, a gente começa a ter o problema de eliminar as mitocôndrias defeituosas, né? Um produto que faz muito bem isso é o Citorrepair, né? Ele elimina aquelas mitocôndrias disfuncionais, fazendo o que a gente chama de autofagia. Autofagia, não só a autofagia de uma célula defeituosa, de uma proteína defeituosa, mas de uma mitocôndria disfuncional também. Tem um estudo que foi publicado há pouco tempo sobre isso. E você podia também usar alguns produtos que têm um efeito como coenzima mitocondrial, né? Eu tomo todo dia pela manhã o Maxisolve, que é a coenzima Q10 nanolipossomada. Eu coloco no meu chá, inclusive às vezes eu coloco lá, mostro no meu chazinho. Ele não muda o sabor, né? Eu pelo menos acho que não muda o sabor, mas cada um é cada um, né? Eu pingo ali 5 gotinhas para aguentar o dia se o dia for muito puxado. Isso é interessante. Então, Henry, a gente falou até agora já das flutuações hormonais da perimenopausa, falamos dos fogachos e o benefício de você utilizar Eva e Hormonelli, falamos também da sexualidade, da libido, e a gente chega aí nas questões cognitivas, nas questões emocionais, porque até então a gente estava falando de sintomas físicos, mas os sintomas emocionais, eles também ficam muito aflorados nessa fase, certo? Ficam. Principalmente porque a menina, se ela não controlar os sintomas, ela fica estressada, né? Fica com o fogacho ou não dorme direito à noite, que também compromete muito a saúde. É importante um sono de qualidade. E ela também tem essa questão das mitocôndrias que são comprometidas, a perfusão sanguínea. Então existem vários fatores. Você já ouviu falar que o exercício melhora a função cognitiva, né? É bom para o cérebro. Sim. Por quê? Quando você faz o exercício, aí a vai bioquímica lá, você gasta o ATP, seu AMP sobe, você estimula PGC1-alfa, o PGC1-alfa estimula o FNDC5, que estimula a irisina, que vai lá no seu cérebro e aumenta o BDNF. Inclusive o exercício é benéfico para prevenção de doenças como Alzheimer, né? E melhora a memória também. Então, por exemplo, o BF7 seria um produto interessantíssimo para você inserir naquela menina especificamente que reclama da memória. Lógico que o próprio Eva já vai trazer um benefício, né? Mas se ela continua reclamando, você pode pensar no Maxisolve, que é a coenzima Q10 dano, assim como um BF7 para otimizar essa função cognitiva da menina. Bom, Henry, quero agradecer sua presença aqui conosco hoje. Foi incrível, aprendi muito com ele. Eu quero convidar vocês para mandar perguntas, que a gente vai fazer essas perguntas para o nosso mestre e responder aí na sequência, nos próximos dias.
E para que vocês acompanhem também o nosso Fagron Talks, vejam episódios anteriores, procurem a gente no Spotify, no YouTube e vamos dar continuidade.